profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos nos sentar lá nos lugares. Glória a Deus. Então, olhando para esse texto, nós sabemos que a profecia da Escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, contida na Bíblia, que são as Escrituras Sagradas, ela é inspirada por Deus, ela não é de particular interpretação, ela não foi produzida por homem algum. A ideia, a mente por trás da palavra, do livro, ela não é uma mente humana, por isso não é de particular interpretação. Amém? Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então não foi o homem que idealizou esse livro, não foi o homem quem é a mente intelectual por trás do livro, mas os homens santos de Deus. Então o homem não é a mente por trás do livro, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, irmãos, ela é um livro divino, mas foi transmitida a nós por meios humanos. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo para, entende? Transmitir a sua palavra. Então, a mente por trás do livro inspirou, orientou, falou, ditou, instruiu homens, para que esses homens pudessem então trazer a revelação divina, a revelação de Deus para as nossas vidas. Então nós podemos dizer que a Bíblia é um livro divino e humano. Divino na sua ideologia, divino na sua inspiração, porém humano quando transmitido. Então nós vamos ver que a Bíblia ela possui linguagem humana, regionalismos, coisas da cultura de cada um dos autores. O Espírito Santo não anulou essas pessoas. O Espírito Santo usou o intelecto dessas pessoas, usou a sua cultura, usou o seu regionalismo, usou a sua maneira, o seu estilo literário para transmitir a sua palavra. Porém, nenhum componente humano interfere no conteúdo, ou seja, interfere no objetivo de Deus, na verdade da sua palavra. Ok? Homens foram inspirados, usados, mas não interferiram na transmissão, como é que eu vou dizer, inerente dessa verdade. Amém? Então, próximo slide, por favor. A natureza humana da Bíblia. Porque a Bíblia tem uma participação humana. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, isso não se discute. Mas ela possui algo do homem. O homem participou inteiramente da produção desse livro, porque Deus comunicou a Bíblia numa língua divina. Alguém tem algum texto da Bíblia na língua do céu, na língua dos anjos? A linguagem bíblica é uma linguagem humana. Se eu quero me comunicar com alguém, eu preciso falar uma língua que essa pessoa entenda. Eu não posso, por exemplo, se você chegar no curso de inglês, onde os alunos só falam inglês lá dentro, e você entrar, se você não tem o conhecimento, você vai ficar boiando a aula inteira. A aula inteira você vai ficar ouvindo línguas estranhas, porque você não conhece a língua. Mas se você conhece a língua, então você vai interagir, então você vai conseguir compreender.
E é isso que nós precisamos entender. A Bíblia é, na verdade, o livro de Deus, mas transmitido para nós uma linguagem que nós conseguimos entender. Amém, gente? A Bíblia originalmente foi transmitida, o Antigo Testamento, em hebraico. Há um hebraico espiritual. Há um hebraico mistério. Não é um hebraico hebraico. Qualquer pessoa, né, da linhagem, de origem semita, falaria. O grego do Novo Testamento, há um grego santo. Deus criou um grego especial. Não, é um grego koiné. É o grego koiné, é o grego vulgar, comum, que todo mundo falava. Lá na feira, né, tinha. Para comprar cenoura e tomate, para vender peixe, o cara estava falando grego koiné. Então, a linguagem bíblica é uma linguagem, né, humana. É claro que alguém teve que traduzir para a nossa língua portuguesa, mas foram homens que fizeram. A linguagem humana original e a linguagem humana secundária. Nós estamos aqui graças ao trabalho de homens que estudaram as línguas originais da Bíblia e traduziram a Bíblia para nós, né? Então, existe todo um trabalho por meio do homem, por meio da igreja. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Mas o que a igreja pode fazer, a igreja deve fazer. O que estiver ao meu alcance fazer, eu preciso fazer para que o Evangelho seja propagado, para que o Evangelho ele alcance os quatro cantos desse mundo. Então, o que Deus vai fazer por você? Aquilo que a medicina, aquilo que o advogado, aquilo que o homem não pode fazer. Então aí há uma intervenção divina e há um milagre, mas aquilo que a igreja pode fazer, a igreja precisa fazer. Se você pode estudar, Deus não vai estudar por você. Se você pode, né, orar, Deus não vai orar por você. Há trabalhos na obra de Deus, no reino de Deus, que tem que ser feito por nós. E a comunicação do Evangelho foi dada a anjos. Sim ou não? A comunicação do Evangelho foi dada aos anjos? Está escrito lá na Bíblia angelical: ide anjos e pregai o Evangelho. Não, é para nós. Então nós somos os agentes de Deus para a pregação, para a propagação, para a instrução do Evangelho. Então cada um de nós aqui deve entender o seu papel, a sua participação nesse reino de Deus. Então a Bíblia não tem somente origem divina, ela também chegou até nós pela mão dos homens, né, ou de homens. Portanto, é um livro humano. Na verdade, ela é um livro teantrópico, né, do grego theos, Deus, e antropos, homem. E na sua causa primária, né, é o próprio Deus, mas nas suas causas secundárias são os seres humanos. E embora ela seja, né, a palavra de Deus, também representa a palavra de homens. E a gente vai ver isso aí. Ok? Pode passar o próximo slide? Vou ficar do lado de cá. Quem quiser tomar café, tem um cafezinho ali atrás, tá bom? Fica à vontade. Tem um pãozinho ali. Maravilhoso. Precisamos evitar dois extremos ao estudar a Bíblia. Por um lado, a negação ou diminuição das suas características divinas pela afirmação dos seus traços humanos. Por outro lado, a afirmação exagerada das suas propriedades divinas pela negação ou diminuição dos seus elementos humanos. Então ela não é menos divina porque o homem escreveu. Ok? Mas também não podemos anular totalmente a participação do homem na produção desse livro. Próximo. A Bíblia representa várias características humanas, incluindo seus autores humanos e estilos literários, as perspectivas, né, pessoais, os modelos de raciocínio, as emoções, os interesses, as fontes. Então, o homem tem uma participação muito ativa na produção da Bíblia. Próximo. A Bíblia tem autores humanos, né? Moisés, Josué, Samuel, Esdras, Neemias, Pedro, João. Então, homens participaram dessa produção. Eram homens comuns? Sim, eram homens comuns.
mas foram escolhidos por Deus. Poderia ter homens mais capazes que eles? Com certeza, mas eles foram escolhidos por Deus para fazer o trabalho, para transmitir para a gente a palavra do Senhor. Próximo. Então a Bíblia tem autores humanos, continuando, além desses autores tradicionalmente conhecidos, existem outros ainda que a gente não conhece. Por exemplo, quem escreveu o livro de Jó? Não sabemos, mas existiu um autor. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Também não sabemos, mas existiu um autor. Então, foram aproximadamente, por isso usa-se essa palavra, né? Aproximadamente 40 autores, né? 40 homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Próximo. Os idiomas da Bíblia são idiomas humanos, como eu já falei. Não existe o grego do Espírito Santo, né? Então, era uma língua comum, uma língua natural. A pessoa ia vender tomate na feira e falava o grego coelho, que era o grego do povão, não era aquele erudito do palácio, não. Era o povão. Então, Deus escolheu usar uma linguagem a mais simples possível para que as pessoas pudessem entender a sua palavra. Aliás, a vontade de Deus é que nós compreendamos a Bíblia, embora muitas pessoas leiam a Bíblia e entendam o contrário. A Bíblia é um livro difícil, eu não consigo entender. Então, para isso existe a escola bíblica, para isso existe o culto de ensinamento bíblico, né, na igreja, para que você possa aprender. Porque a Bíblia está numa linguagem humana, mas ela é um livro antigo, né, e tem também fundo cultural. Você não vai entender porque fulano teve essa atitude, mas na época era uma atitude comum. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, né, quando Paulo fala em Coríntios das mulheres, né, que deveriam ter, né, o rosto coberto e usar o véu, então existe toda uma cultura por trás, né, dessa palavra, naquele momento, naquela cidade. Então, a Bíblia é um livro de cultura humana, mas ela precisa ser estudada, porque é um livro antigo, porque não foi escrita agora, né? Ela foi escrita já há algum tempo. Foram-se aproximadamente 1.600 anos para que a Bíblia fosse escrita, toda ela. Então, olha quantas culturas passaram, quantas culturas, né? Quantas pessoas, quanta história tem, né, nesse contexto. E se você gosta de ler, existe um livro chamado A História dos Hebreus, de Flávio José. Flávio José era um historiador secular, mas contemporâneo, da época de Cristo. E ele registrou ali, ele escreveu a história dos hebreus, mas paralelo no livro, ele traz também a história secular. Então você vai acompanhando, de um lado a história bíblica está acontecendo, do outro a história secular, né? Quem viu aquele filme Troia? Troia, é um filme histórico, né? Pois é, aquele filme ali, ele conta a história, né, do cavalo de Troia, né, da tomada da cidade de Troia pelos gregos. E isso aconteceu aproximadamente na mesma época em que Davi estava lutando com o gigante que estava ali. Então, ele traça um paralelo, né, na linha do tempo, da história bíblica com a história secular. Né, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, ele vai. Então, é interessante, o livro é interessante. Porque ao mesmo tempo que você está lendo a história bíblica, né, você está vendo ali a história secular que você estuda na escola, né, está acontecendo também. Então você traça ali um paralelo temporal. É interessante. O livro é interessante. E eu recomendo para você. Próximo. Então, a Bíblia, irmão, não tem uma língua do céu. Não, a língua humana, o grego é koiné, é aquele grego que era falado por todo mundo e acabou. É essa a formação do texto bíblico. É simples. Embora você vai ler o grego, se você não tem um conhecimento da língua inicial, né, você não vai entender nada. Assim como inglês, assim como mandarim lá na China, né? Não é mandarim a língua chinesa, falada lá? É isso? Então você precisa estudar, né? Mas graças a Deus alguém já estudou e deu para a gente a Bíblia em português. Você pode estudar a Bíblia na sua língua. É uma linguagem humana, mas a palavra é uma palavra divina. Próximo. A Bíblia apresenta estilos literários humanos, né? Então, os leitores, né, que não estão familiarizados com os idiomas originais,
são capazes de detectar uma diferença evidente na capacidade e forma literária dos autores bíblicos. Tá? Então você não precisa ter. Por quê? Porque a Bíblia está traduzida na nossa Bíblia. Próximo. Amós, por exemplo, fazendeiro do sul de Israel, que era Judá, reflete, né, as suas raízes agrárias no estilo de discurso, ao passo que o uso especializado que o Dr. Lucas faz dos termos técnicos, né, revela uma formação mais sofisticada da cultura grega, da mesma forma que o vocabulário utilizado pelo autor dos Hebreus. Então você vai ver que aqueles homens, eles utilizaram seus recursos, né, seus recursos literários, a sua cultura. Pedro fala, por exemplo, que Paulo, ele, pelo seu conhecimento, né, ele fala difícil. E muitas pessoas que estavam no meio da igreja, mal intencionadas, distorciam as suas palavras. Porque o grego de Paulo é o grego mais culto, né? Mas todo mundo entendia. Só que Pedro ele relata esse fato, né, de pessoas, por exemplo, que estavam mal intencionadas, pegavam essa linguagem culta de Paulo e deturpavam para as pessoas mais simples, né? Mas tudo isso, linguagem humana, tá? Homens e linguagem humana. Pode passar. O livro de Isaías ganha proeminência pelo seu estilo poético distinto, em contraste com o melancólico de Jeremias no livro de Lamentações, é distinto pelas suas diferenças. Todos os alunos do primeiro ano do curso de grego gostam da gramática e do vocabulário simples de João, pescador, em contraste com o grego complexo de Lucas. Lucas era um médico, né? Então ele estudou mais que João. João era pescador. Não que Lucas tenha mais importância do que João, não é isso. Mas você percebe uma diferença na forma que a pessoa fala. Então, os estilos literários, eles vão, né, a forma, o estilo em particular de cada pessoa é preservado. O Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, diferente do espírito, né, maligno, ele não toma a nossa consciência. O Espírito Santo preserva a consciência humana. Em todo tempo a pessoa está consciente, está ali, né, com o seu livre-arbítrio, obedece ou não obedece, segue ou não segue. Inclusive nós temos falado aqui a semana toda. Essa semana foi uma semana de oração, e nós estamos ministrando aqui uma palavra todos os dias sobre oração. E uma coisa que é interessante é que o Espírito Santo, ele fala para você, ele respeita você, mas ele te orienta, e você precisa dar ouvidos à voz do Espírito, né? Você, nos pequenos comandos do dia a dia, você começa a ver um filme, e o Espírito Santo vai dizer para você assim: esse filme não é para você. Um exemplo. Então você precisa desligar a televisão, ou mudar de canal, ou ir fazer outra coisa, mas aquilo ali não é para você. Muitas pessoas ouvem a voz do Espírito Santo e continuam, mesmo o Espírito Santo dizendo para não ir. Então, se nós não obedecermos, não aceitarmos os pequenos comandos de Deus na nossa vida, como vamos avançar para coisas mais sofisticadas, para missões mais complexas? Não, eu preciso obedecer, eu preciso ouvir a voz do Espírito e obedecer. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai tomar você, o Espírito Santo não vai invadir a sua consciência. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Como a gente às vezes, né, ouve pessoas dizendo: o Espírito me tomou, eu nem vi o que eu estava fazendo. Não, isso aí, não foi o Espírito Santo. Então você foi possesso por um espírito maligno. Porque o Espírito Santo, ele não tira a consciência da pessoa, ele respeita a sua personalidade, ele respeita as suas escolhas. Aliás, a onisciência de Deus, o fato de Deus saber o que você vai escolher, ele não interfere na sua decisão, na sua escolha. O Espírito Santo não vai interferir. E ele não interferiu da mesma forma nos autores da palavra de Deus, nos autores da Bíblia. Pois não? Em relação a quando a pessoa, até antigamente, quando era batizado no Espírito Santo, falava de ser arrebatado pelo Espírito. O que é isso? Pode ter vários arrebatamentos.
A Bíblia fala de arrebatamentos do Espírito. Por exemplo, Pedro, quando estava esperando ali o almoço, né, no terraço de uma casa, ele teve um êxtase, um arrebatamento de sentidos, e Deus deu a ele uma visão. Filipe estava evangelizando e o Espírito Santo tomou ele numa região, levou ele numa região deserta, e estava passando o céu da rainha de Canaã, ele correu, alcançou a carruagem, entendeu? Um arrebatamento físico. Então existe o arrebatamento, por exemplo, de João, ao escrever o Apocalipse, ele, até o capítulo 3, né, ele está na terra. No capítulo 4, ele vê uma porta no céu e ele já está no céu, ele vê coisas no céu. Então, existe o arrebatamento de sentidos, né? O êxtase. Existe o arrebatamento físico do corpo, existe o arrebatamento, né, em espírito. Porque João é bem claro a dizer: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Mas pode acontecer da pessoa que é arrebatada do espírito voltar e dizer, não se lembrar de nada? Ou seja, a pessoa foi lá, caiu lá, aí você acha que a pessoa está arrebatada ali, está um tempão no chão, aí a pessoa volta, aí você pergunta, não se lembra de nada. Aí não é arrebatamento não, ela tirou um soneca, estava cansada, tirou um sono. Eu falo isso porque eu já vivenciei isso na nossa época, da pessoa lá, envolver no espírito, só que a pessoa, pum, cara. A pessoa estava com sono, aí a tirou uma pessoa vai ter que sonequinha. envolver todo, cai no chão, fica um período ali no chão, aí quando levanta, o que você viu? Não me lembro de nada, onde eu estou. A pessoa fica, volta a lembrar. Por isso que eu fiz essa pergunta aí. Eu sugiro que essa pessoa procure o médico. Porque ela estava de repente acordada, desmaiou, ele voltou. Mas antes de eu ir ao médico, faço uma oração de posição de mãos. Pode ser um monte de coisa, isso não é dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo, e nem Deus é um Deus sem propósito. Não vai fazer nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus arrebatou João. Aí João volta, não vi nada, não sei. Qual a finalidade disso? Né? Então hoje a gente vê aí, né, infelizmente, isso que a Teresa Marta está relatando, infelizmente é comum acontecer por aí. Mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, nem com o propósito de Deus, porque não há propósito. Né? Existe muita coisa por trás desses comportamentos, né, que a gente pode falar numa outra oportunidade, mas na verdade Deus não está nessas coisas, né? São coisas da cabeça das pessoas, outras coisas, menos o Espírito Santo. Né? Então a gente precisa entender isso. O Espírito Santo, ele não invade a nossa consciência. Todo o tempo o Espírito Santo, em todo o tempo a pessoa que é inspirada, ela está consciente. A pessoa sabe o que está fazendo, sabe onde ela está, né? Ela não está desorientada, ela está no seu, como fala na medicina, né, lúcida e orientada. Ela não está desorientada, ok? Não está inconsciente, ela está consciente, lúcida e orientada. Nem se entendeu? Consciente, lúcida e orientada. A pessoa, ela é respeitada. Agora, quem não respeita a consciência humana é o diabo. Tá? E muita gente faz muita coisa para aparecer só. Aliás, a gente está na época que as pessoas têm a necessidade de serem vistas e notadas. A gente abre, às vezes, as redes sociais, é tanto vídeo bobo, tanta bobeira, tanta... As pessoas querem curtidas, as pessoas querem atenção, as pessoas querem que as pessoas notem. Olha, fulano caiu. Oh. Então, Deus não está nessas coisas. São coisas humanas sem sentido. E às vezes até diabólicas. Próximo. Então, o fato simples dessa questão é que, além de ser um livro humano, a Bíblia também reflete diferentes graus de habilidade, formação das línguas, né, em que foi redigido. Tá? Porque se nós pegarmos
o estudante, né, do do ensino fundamental, ele tem uma forma de escrever. Se você pegar um estudante do ensino médio, ele deve escrever um pouco melhor. Agora, isso nem sempre seja uma verdade, mas deve escrever melhor. Alguém de nível superior deveria, pelo menos, saber ler, escrever, interpretar texto corretamente, deve ter ainda uma escrita melhor, mas nem sempre isso é verdade. Mas, né? Então, dependendo do grau de conhecimento, né, habilidade da língua, autores escreveram no estilo literários, né, culto, outros no estilo literário mais povão, né? Próximo. Pode passar, por favor. Olha só, a Bíblia, ela utiliza estilos literários, né, como metáforas, comparações, tá? Também são abundantes nas escrituras, tá? Até mesmo a sátira, Mateus 19:24, hipérbole, podem ser encontradas na Bíblia, tá? Hipérbole é quando se aumenta, né, o sentido da coisa. Como outros escritos humanos, a Bíblia utiliza uma grande variedade de formas literárias para transmitir a sua mensagem. Então a Bíblia, embora seja um livro de Deus, é também um livro humano. Você vai encontrar lá, né, as parábolas, você vai encontrar hipérbole, você vai encontrar, né, sentido, né, conotativo, denotativo. Você vai encontrar ali uma linguagem humana. No caso, né, no nosso caso, a nossa Bíblia está na língua portuguesa. Então, por isso, nós disponibilizamos aqui, com a ajuda da diaconisa Verônica, né, que está estudando a língua portuguesa, uma aula de língua portuguesa aqui antes da aula de teologia. É para quem quiser, não é obrigatório, é para quem quiser. Mas é importante. Importante para quê, pastor? Para que eu conheça, por exemplo, os estilos literários, para que eu saiba distingui-los, para que eu possa fazer uma interpretação do texto que eu estou lendo. Porque se você não conhecer a língua portuguesa, como você vai interpretar o texto corretamente? Então eu preciso conhecer, né? Preciso ter um conhecimento básico da língua portuguesa para eu entender a Bíblia, a língua portuguesa. Então nós estamos falando de línguas originais, grego e hebraico, não, estamos falando de português, língua portuguesa. Eu preciso de um mínimo de capacidade de conhecimento da língua para interpretação. Hoje no Brasil a gente vive uma realidade do analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? A pessoa sabe ler e escrever? Sabe. Mas ela não sabe interpretar. Ela não consegue extrair do texto o sentido. Então, é chamado isso aí de analfabetismo funcional. A pessoa se forma no ensino fundamental, a pessoa se forma no ensino médio e às vezes até no ensino superior. Infelizmente, é vergonhoso a gente dizer isso, mas às vezes o aluno universitário, ele não sabe interpretar texto. Isso é decorrente de quê? Decorrente da educação no Brasil. O sistema educacional brasileiro é uma vergonha, infelizmente. Então a gente precisa buscar por fora, como dizem aí, correr na frente, correr por fora aí. Porque se você for depender do que você aprende na escola pública, você vai continuar analfabeto a vida inteira. Então o que você tem que fazer? Quando você é criança, mas depois que você é adulto, você entende que você está, né, tá defasado, o que você tem que fazer? Tem que correr por fora, irmão. Aproveita as oportunidades. Está tendo uma aula de português aqui, eu vou correr atrás, eu vou melhorar, eu vou crescer. Porque eu entendo, se eu tenho a oportunidade de crescer, de evoluir, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou aproveitar essa oportunidade? Está tendo um curso bíblico ali, poxa, a fonte é boa, eu vou. Por que eu não vou? Por que eu não vou aprender? Por que eu não vou crescer? Mas é uma decisão particular de cada um de nós. A pessoa, o ser humano, nem Deus tira esse livre-arbítrio de você.
Nem Deus te obriga a fazer as coisas. A Bíblia diz, orar sem cessar. Mas se você não quiser orar, Deus não vai obrigar você a orar. Agora também você não vai ter os benefícios dessa ferramenta. Você entendeu, amém? É uma escolha de cada um de nós. A vida toda, irmão. A vida é assim. A gente escolhe. A minha esposa falou uma frase essa semana: todo mundo um dia vai sentar na cadeira da consequência? Não. Banquete, a cadeira da consequência. Só vai sair dali depois de pagar a conta. Porque você senta e você tem as suas escolhas, você faz as suas escolhas. Agora, cada um vai colher o que plantou. Então, Deus é bom quando Ele permite você plantar o que você quiser. E Deus é justo, porque só te permite colher o que você plantou. Então, a gente precisa crescer nesse sentido, entendendo que Deus não vai te obrigar a nada. Agora, no dia que o arrebatamento acontecer, irmão, acabou. Cada um vai colher aquilo que plantou. Eu tenho a oportunidade hoje de crer em Jesus, viver uma vida vitoriosa no poder do Espírito Santo, por meio do estudo da Bíblia e da oração. Eu tenho a oportunidade hoje de estudar a língua portuguesa para interpretar melhor a palavra, me alimentar melhor e crescer em Cristo Jesus, mas eu não quero fazer. Cada um quer fazer, cada um vai colher o que plantar. Isso é um princípio, aliás, é uma lei universal. Uma lei universal. E nós precisamos entender isso. Porque dá a ideia, às vezes, que o pastor está obrigando a gente. O pastor está forçando ninguém. Não, querido, minha função aqui não é obrigar nem forçar ninguém a nada. A minha função aqui é orientar, ensinar, transmitir aquilo que Deus me dá. Transmitir o estudo da palavra de Deus. Mas eu não posso obrigá-lo, não posso forçá-lo. Essa semana nós falamos a semana inteira sobre oração, mas eu não posso orar por você, nem muito menos forçar você a orar. Nós tivemos aqui uma experiência onde nós não oramos essa semana inteira, não pegamos o microfone na hora da oração. Por quê? Para que cada pessoa individualmente tenha o seu relacionamento com Deus. E não seja levado, guiado como uma criança. Você pega a criança pela mão e leva ela ao banheiro. Você pega a criança pela mão e leva ela a mesinha para ela comer. Você às vezes tem que dar na boca da criança. Mas nós não somos mais crianças. Nós precisamos crescer, irmãos. Precisamos tomar nossas próprias decisões. Precisamos, como seres adultos e racionais, tomarmos a iniciativa de irmos em direção a Deus. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor e saber que o seu marido não pode se salvar, a sua mulher não pode se salvar, o seu pai e sua mãe também não pode se salvar, nem se relacionar com Deus por você. Isso é uma atitude individual. Agora, o Espírito Santo sempre vai respeitar a sua decisão, ainda que ele fique triste. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. E há pessoas que vêm entristecendo o Espírito Santo há muito tempo. A Bíblia diz: não instigais o Espírito. Por quê? Porque se eu não obedeço os pequenos comandos do Espírito Santo na minha vida hoje, não vai por aí, não assiste isso. Se eu não obedeço os pequenos comandos do Espírito Santo, como eu vou manter um relacionamento com Deus íntimo, profundo com o Espírito Santo? Se eu desobedecer a Deus os pequenos comandos, eu nunca vou ser íntimo de Deus. Os homens foram inspirados pelo Espírito Santo, mas Deus sempre vai respeitar a personalidade, a cultura, o estilo literário de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Próximo. E a Bíblia tem um monte de recursos da língua portuguesa, da linguagem humana, metáfora, sátira, poesia, enfim. As limitações humanas da Bíblia
podem ser vistas em sua variedade de perspectivas humanas, porque ela expressa, por exemplo, Salmo 23, Davi falou do ponto de vista de um pastor de ovelhas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva às águas tranquilas, a pastos verdejantes, linguagem de pastor de ovelhas. Os livros dos reis são escritos de uma perspectiva profética, e os livros das crônicas de uma perspectiva sacerdotal, né? Então, cada escritor vai ter o seu estilo literário. Pastor, reis e crônicas contam a mesma história, mas com perspectivas diferentes, anotações diferentes, observações diferentes, pontos de vista diferentes. Então, são necessários para que a gente tenha uma visão holística do todo, uma visão, né, geral do todo, e melhor compreensão. Próximo. Atos dos Apóstolos manifesta o interesse histórico, né? E 2 Timóteo reflete o coração do pastor, porque Paulo está transmitindo o conhecimento, né, de alguém mais experiente, um pastor mais experiente para um pastor jovem. Então ele está transmitindo ali a sua cultura, o seu aprendizado, a sua experiência para Timóteo. Tá? Já o livro de Atos, ele conta o quê? O início da história. Atos é um livro histórico, aliás, o único livro histórico do Novo Testamento. Conta o início da igreja, o início do ministério da igreja, o início das conversões, como o evangelho começou a se expandir, como os primeiros evangelistas levaram a palavra de Deus e foram tratados pelas pessoas, como o Espírito Santo conduziu a igreja no início. Então, o livro de Atos é um relato histórico de todo o início ali da história da igreja. Tá? Então é diferente, são estilos diferentes, são objetivos diferentes, linguagens diferentes. Diferentemente de um livro moderno de astronomia, os autores bíblicos falaram a partir da perspectiva de um observador na superfície do planeta ao escrever sobre o nascer e o pôr do sol. Então eles tinham uma visão de quem estava na terra e não a visão de quem estava, né, no céu. Próximo. Então a Bíblia revela modelos e processos do pensamento humano, incluindo o raciocínio humano. A carta aos Romanos, por exemplo, é um tratado de lógica, né, minuciosamente entretecido, que tem sido utilizado para demonstrar os princípios e processos do pensamento racional. Porque Paulo ele trabalha, né, a questão da defesa do Evangelho, a justiça de Deus em Cristo Jesus, e não a salvação pela fé. Então ele vai traçar ali um tratado ali filosófico, teológico, né, sobre a salvação. Próximo. Por exemplo, em Atos 17:2 diz: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados imputou, né, com eles sobre as Escrituras. Então, Paulo tinha o costume, né, de ir às sinagogas e discutir as Escrituras. Aliás, hoje pouco se faz isso. Aqui na escola dominical nós temos uma abertura, né? A pessoa pode fazer perguntas. Isso é muito importante, irmãos, porque isso vai levar, né, a uma compreensão melhor, porque às vezes alguém está falando, mas não está sendo compreendido. Então, para que haja melhor compreensão, o estudo bíblico deve ser aberto a perguntas, para tirar dúvidas, para que, às vezes, a pergunta, a dúvida de um é a dúvida de mais 5. Então, é importante esse momento, né? E Paulo tinha esse costume, né, de discutir ali as Escrituras Sagradas. Próximo. Mostrando o quê? Raciocínio, né, lógica. Embora isso esteja em desuso hoje, né? As músicas já não têm mais muita lógica, né? Não tem mais muito raciocínio. É só sentimento, erotização. O mundo está indo, irmão, de mal a pior. Parece até Romanos 1, né? Que o homem querendo ser sábio ficou doido. É o que a gente está vendo aí na cultura. O apóstolo Paulo, por exemplo, expressa uma grande angústia acerca de Israel, dizendo que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Ou seja, são atitudes racionais humanas, são sentimentos humanos que estão expressos na Bíblia Sagrada. Gálatas 1, né?
Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Então, essa expressão, ó insensatos Gálatas, demonstra um certo sentimento de ira, né, de Paulo com relação à atitude, né, não racional dos Gálatas de voltar a crer nos rudimentos que eles já tinham se libertado. Próximo. Melancolia, solidão, né, nos dias de prisão. Paulo escreve em 1 Timóteo 4: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, a casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Essas palavras são de alguém alegre ou triste? Alguém triste. No final do ministério é abandonado pela igreja. No final do ministério é abandonado pelos irmãos. E ele tem lembrança de pessoas que resistiram à pregação da palavra, como ele fala de Alexandre, o latoeiro, né? Existem pessoas na igreja que são sempre aqueles que observam. Enquanto está fazendo tudo certo, a pessoa está observando. Primeiro erro, a pessoa pula com os dois pés no teu peito e diz: agora como é que é? Está errado isso aí. Então a gente precisa entender que a obra de Deus, ela é feita por nós. Mas existem muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, que nos amam e nos odeiam. Pessoas que estão apenas observando para alcançar falhas. E há pessoas que, destemidamente, vou dizer assim, se dão para a obra de Deus. Não olham o problema. Olha só, nós vamos fazer. Não tem problema, estou aqui. Eu vou usar aqui, né, o exemplo, por exemplo, de alguns obreiros aqui que tem tempo ruim, tem tempo bom, né? Diácono Eduardo, Diácono Isamar, Diácono Carlos Eduardo, Diácono Juliano, está em crise de alergia, está ali se arrastando, está aqui. São pessoas que estão sempre aqui. São pessoas que estão sempre somando, estão sempre aqui, né? A minha esposa nem escola. Isso daí é bravo. Está sempre aqui, está doente, está aqui, está dizendo que está aqui. Então, o que acontece? Existem pessoas que se destacam na ajuda, no trabalho, na labuta, mas existem outros que não fazem nada, a não ser criticar. É preciso que a gente, irmão, esteja na obra de Deus, fazendo, trabalhando. Nós abrimos o trabalho de portaria da igreja para todos. Nós abrimos o trabalho, né, na cozinha para todos que puderem ajudar, que querem trabalhar. Ah, pastor, eu não faço nada na igreja. Procura o pastor, procura a pastora, vamos conversar. Você tem um talento, você pode fazer alguma coisa? Você pode. Estamos no déficit, né, estamos precisando de pessoas que trabalhem com as crianças, professores para o departamento infantil. Né? Você não vai chegar lá e... Não, você vai receber um treinamento, você vai receber uma orientação das irmãs que já trabalham, né? Curso, né, para as professoras novas, de todo um trabalho, né? Eu não sei fazer, mas se você quiser aprender, as irmãs estão aqui para ensinar. Eu fui marinheiro, fui soldado, né? Marinheiro. Lavei muita panela, lavei muita bandeja de alumínio naquela época. Hoje os meninos não sabem mais o que é bandeja de alumínio. É pratinho. Na minha época lá era aquele prato. Aquela bandeja de alumínio. Ainda tem bandeja de alumínio? Alumínio não, é aço inox. Aço inox, né? É alumínio não, né? Tema não. É porque pesa mais, né? É tema não. Para que facilitar, né? Vamos. Né? Eu não sabia. Eu não sei lavar a panela de pressão, né? A panela vai ser uma piscina, nunca lavei. Joga aí, entra dentro. Com vassoura. Vassoura, né? Me lava com a vassoura. Não é a vassoura que vai no chão.
Eu só para lavar a panela. Eu nunca trabalhei em cozinha industrial, não sei, mas você aprende. Não sou cozinheiro, sou auxiliar de cozinha. Sou auxiliar de servente. Eu lavei muito banheiro na minha vida. Aliás, tem uma época da minha vida que eu cuidei de um banheiro especificamente durante alguns meses. Qual é o meu trabalho? O trabalho é lavar o banheiro, cuidar do banheiro. Toda hora o supervisor passava, olhava o banheiro. Não podia ter nada no chão, podia estar tudo perfumado. Então o material de limpeza. Teve uma época que eu fui jardineiro. Eu nunca cuidei de jardim, mas me deram um jardim que era um quarteirão inteiro. E em volta do quarteirão, o jardim, que era daqui, era do tamanho dessa igreja, a largura dessa igreja aqui. Aí me deram as ferramentas, tesoura, tesourão, me deram um cortador de grama, ancinho, falaram assim, ó, você, mais você, mais você. Três homens, né? Vocês vão cuidar desse jardim aqui. Eu quero o jardim, a grama não parada. Meu irmão, terminar de... Eu nunca cuidei de jardim, eu aprendi a cuidar de jardim. Eu sou jardineiro. Só de terminar de almoçar, 1h da tarde, cortar grama. Sol desse jeito aí, que é no Rio de Janeiro, tem sempre esse sol beleza, né? Não é só agora não, né? O sol é quente só agora? Não. Ah, sempre foi quente. Ah, então, naquela época também era quente. Fiquei bronzeado, só com a marca da camiseta. Chegar na igreja, irmão, vou pra praia, né? Tá bronzeadinho. A gente tá ouvindo historinha, né? Então, a gente aprende. Trabalho é para quem quer. Eu não sei fazer café, assim. Sei fazer café também. Todo dia eu tenho o prazer de fazer café para uma princesa, no palácio. Servi-la. Sou igual a Neemias, servindo, só que eu não sirvo. Eu sirvo o rei e sirvo a rainha também. Então, irmão, nós podemos fazer. Amém? Você pode fazer algo. Você não precisa ficar sentado criticando. Você pode somar, você pode fazer algo para o crescimento do reino de Deus também. Pode ser o trabalho mais simples, irmão, mas se eu posso somar, eu posso me propor a tirar esses pratos da bateria, limpar ali, e passar uma flanela no Ministério do Louvor. Mas eu posso fazer outras coisas. Mas existem pessoas que são como Alexandre Latoí, que causam muitos males, causam dores. Eu sou amarga, chateado da vida, nada está bom. A gente tenta fazer o melhor, mas não presta. Sempre o outro é melhor. Hoje, na minha igreja antiga, eu era assim, fazia assado. A gente escuta, né, e fica assim, que bom, glória a Deus. Porque lá eu fazia, lá você fazia, né? Aqui não faz. Lá você era o máximo, aqui você não faz nada, só critica, só fala. A gente precisa ser menos Alexandre Latoeiro, precisamos ser mais Paulo, mais dado, precisamos nos dar mais a obra. Mas a Bíblia fala de sentimentos, de melancolia. Pastor, você está sendo melancólico. O senhor está se sentindo sozinho, às vezes o pastor se sente sozinho. E aqui é um desabafo. Porque por mais que a gente faça, a gente nunca vai agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Jesus não conseguiu fazer isso. Eu não consegui, nunca. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso da sua ajuda. Mesmo no dia mal, quando eu não estiver legal, eu sou humano. Ora pelo pastor, senhor, toma esse pastor na tua mão, é chato pra caramba. Caramba, o pastor falou, mas fala duro, fala áspero. Tem misericórdia dele, Senhor. Fala, minha rainha. Tem que ter o microfone, senão não tem como.
É importante a gente entender que já sempre aprende com a palavra de Deus, né? Paulo ele fala ali, ninguém assistiu ele, todos o abandonaram. Se a gente for para analisar, Paulo foi um homem extraordinário. Novo Testamento sensacional. E essa semana eu gosto muito de aprender. Você falando aqui no reino, toda a minha vida, desde que aceitei Jesus, gosto de falar de mim, eu sempre me doei para a obra, independente de onde eu estivesse. Sempre aprendi que no lugar que você reside, onde você está, você tem que honrar e não falar mal. Eu estava ouvindo um pastor que eu sigo ele nas redes sociais, ele é muito sábio nas suas palavras, e essa semana ele falou assim: se você falar mal da tua igreja, falar mal do seu pastor, e você só critica, você não é digno de estar lá dentro. Você não é digno de fazer parte daquele ministério. Porque se você considera, você faz parte do povo de Deus, você é uma família, ou você está dentro da sua casa, você fala mal do teu marido, dos outros, você fala mal da sua esposa, fala mal dos seus filhos, não existe amor. E quando o amor de Deus ele é derramado nos nossos corações, a Bíblia fala que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, ao meu próximo. Quando você serve o reino, você está servindo o seu irmão. Então, a gente entende que isso trata-se de amor ao irmão, que para eu servir o meu irmão, eu tenho que ter amor e eu tenho que passar por cima de mim, o meu orgulho, e não é uma obrigação. E tem que ser um amor sincero. Então você busca no Espírito Santo para que você olhe para o teu próximo e você não veja. Essa semana eu estava conversando na casa, o mal do ser humano é observar muito os erros das pessoas e criticar as pessoas. Criticar porque nós já temos um juiz, já temos aquele que julga, já temos aquele que bate o martelo. Deus não precisa que eu faça o trabalho dele. Então às vezes você olha para uma pessoa, a pessoa ela pode até fazer coisas erradas, mas ela vai prestar conta dos seus erros a Deus. Então isso isso não quer dizer que eu tenho que ter uma certa repúdia para a pessoa. Tem pessoas que às vezes ela tem uma facilidade, entendeu, de criar problemas em relacionamentos. As pessoas ela tem dificuldade em relacionamento. Você vai ver uma pessoa, você vai ver, às vezes uma pessoa ela fica de idade, ela tem problema com relacionamento, ela vem desde a juventude com problema de relacionamento. A pessoa que ela puxa para ela não sabe suportar a fraqueza do outro, ela não sabe compreender, ela não tem paciência, entendeu? E aí a gente aprende com a palavra de Deus que Paulo foi uma pessoa que se doou muito para a obra. Ele deu a vida dele como Jesus. Só que no momento que ele precisou, ninguém, ele diz aí, ó, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Todos. Aí ele não cita ninguém, ele fala que todos o abandonaram. Por quê? Porque ele não podia, de repente ele não poderia mais fazer o que ele fazia. Uma vez eu aprendi com meu pastor, quando nós éramos, nosso pastor, ele falava assim: olha só, as pessoas sentem, ela quer o melhor de você. Você tem que dar o seu melhor para elas. Porque se você não der o seu melhor, até como obreiro, você vai ser criticado, você vai ser substituído. Às vezes você se dá para a obra de Deus, ninguém liga para sua casa para saber como você está, se você está bem, se você está doente, se você está precisando de uma palavra, se você está no seu estado. Às vezes a pessoa cobra muito, cobra, mas muitas das vezes ela esquece que você é um ser humano. Você é passivo de erro, isso faz parte de nós. E eu não sabia que o estudo seria esse hoje, mas estávamos conversando em casa sobre isso. E às vezes a pessoa se torna pesada, porque ela observa muito, e ela puxa muito para o lado crítico. Ela só vive o lado crítico da vida, ela só pega as coisas ruins da vida. Então ela se torna uma pessoa pesada, porque ela não consegue olhar para dentro dela e ver que o problema está nela, não nos outros. Porque se eu quero sorrir, eu tenho que fazer as pessoas sorrir. Eu tenho que dar para eu receber, não
receber para depois. Não, eu tenho que dar primeiro. Jesus ele fala isso, primeiro eu tenho que dar, primeiro eu tenho que fazer, primeiro eu tenho que ser a esposa excelente, eu tenho que ser a obreira excelente, eu tenho que ser a filha excelente, eu tenho que fazer, mas fazer é complicado, porque muitas das vezes para eu dar para o meu irmão, eu tenho que passar por cima do meu orgulho, eu tenho que olhar e falar assim, ó, eu tenho que me enxergar como se fosse pior. Às vezes a gente critica porque a gente se acha melhor. Se eu critico o pastor Marco, eu me acho melhor do que ele. Se eu falo mal dele, é por isso que nós não podemos criticar. E essa semana foi a semana todinha que eu estudei sobre isso, sobre crítica. Sobre falar mal. Entendeu? Tipo assim, se eu só critico, eu me coloco acima. E eu sou também, né? Com toda a minha habilidade, eu sou melhor que ninguém. Aí nós até estávamos conversando que a pessoa busca, fala. No final das contas, ela morre, deixa tudo aí. Depois ela vai se comparecer diante do Senhor. Então, é uma reflexão para nós, porque aí ele está falando de pessoas que estavam no seu meio. Eu não falo do não crente lá fora. É um obreiro, né? Está externando a sua melancolia, a sua solidão. Esse é um dos obreiros. E eu vou dizer mais. Se você não serve o teu irmão, você não vai herdar o reino dos céus. Essa religiosidade, essa questão do evangelho da santificação. Então eu creio em Jesus, eu creio em Jesus e eu me santifico, porque eu venho para a igreja, eu tomo ceia, mas a questão da justiça, de você não cumprir o que a Bíblia diz, de você não fazer por amor, você não vai ter o reino dos céus, porque amar a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Sabe o que eu penso? Às vezes nós levamos a igreja como se a igreja fosse uma empresa. Lá fora a gente é cobrado o tempo inteiro. Lá fora exige da gente o tempo inteiro. Então algumas pessoas entram na igreja e acham que estão no trabalho. Entendeu? E querem exigir o tempo inteiro. Só que aqui é o reino de Deus, nós temos que amar as pessoas. E a pessoa não precisa ficar excluída do trabalho. Eu posso trabalhar também, posso ajudar. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, né, nessa questão. Está vendo como a Bíblia ela tem a linguagem humana? E dependendo do contexto, mexe com a gente, mexe com as pessoas que trabalham, com pessoas. Quem trabalha com pessoas entende melhor o que Paulo está falando. Né? E a gente é impactado aí pelo estilo, né? Melancolia, solidão. Nos dias da prisão, Paulo está lamentando aí, e é mais pura verdade, até os dias de hoje. Próximo. Muitas passagens expressam grande alegria, dentre elas está Filipenses 1, 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Mas também tem gente boa também. Não é só Alexandre Latoeiro, não. Tem gente boa. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação. Olha, eram pessoas que cooperavam com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tem gente que é incansável, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então aqui já é um outro extremo de alegria pelas pessoas que cooperavam desde o primeiro dia. Como eu falei aqui, há pessoas que cooperam o tempo inteiro, pessoas que se dão o tempo inteiro, mas há Alexandre Latoeiro que vem só para causar problema. Então existem os dois extremos de alegria, né? E por que alguém se alegra e por que alguém se entristece? Por causa de pessoas. Você pode alegrar, você pode entristecer. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Essa questão da cooperação, dessa habilidade, são frutos que a pessoa está evidenciando. E a Bíblia fala do fruto do Espírito. Quem tem fruto, ele produz. O fruto é a árvore, né? Ela tem os seus frutos. Ela dá fruto. E o Espírito Santo tem os seus frutos. Então eu entendo que uma pessoa que tem a habilidade de cooperar, ela está no Espírito Santo, porque ela produz. O Espírito Santo é vida. A pessoa que ela não coopera é a pessoa que não dá. A pessoa que critica, o fruto dela não é o bem. Mas há pessoas que cooperam. Então há uma separação aí. Somam. Aí eu vou te falar, é fácil da gente identificar. Isso é importante. Porque é muito importante, porque se eu não estou dando fruto, se eu não produzo, eu tenho que ficar preocupado. O
pastor uma vez me disse que a obra de Deus se faz com amigos. A obra de Deus se faz com cooperadores. Pessoas estão sempre para colaborar. Vamos tirar esse ventilador daqui? A pessoa está indo para cooperar. Vamos pegar esse público, a pessoa está indo para colaborar. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Quem tem 12 anos aqui? Tem algum jovem com 12 anos? João. Eu aceitei Jesus da idade de João. Eu estava na igreja e eu pedia, muitas das vezes, para o pastor para eu chegar mais cedo. Pastor, posso chegar mais cedo? Pastor, eu posso varrer a igreja? Eu posso me comer? Eu posso fazer? Eu posso. Porque cooperação. Eu entendia com 12 anos que a gente precisa cooperar. Eu fui ensinado também pelo meu pastor. Precisamos cooperar. Então, eu nunca cheguei na igreja, sentei e fui embora. Eu sempre procurei, 14 anos, né? O pastor deixou eu participar da reunião do ministério. Me senti, 14 anos me senti. Mas eu trabalhei porque eu queria cooperar. Tinha obra na igreja, primeiro chegar, vou carregar latão de areia nas costas, no morro. Ei, já é. Estava ali, cooperando. Eu não era obreiro, eu era adolescente da igreja. Mas eu aprendi desde pequeno a cooperar. A gente fazia tijolo para construir a igreja. Fazia uns tijolos. O pastor comprou umas formas que enchia de concreto, fazia aquele tijolo de concretão, aquele bonitão, fabricava, o pastor fabricava, né? A gente ajudava. E aí ele foi ensinando, a gente. Né? Eu me lembro, assim, essa questão de servir abrange várias áreas. Eu me lembro, na minha casa, quando o pastor ia, ele sempre ia, quase todos os dias, pelo menos várias vezes na semana, ele ia para a igreja, ficava na igreja, ele ia cedo. Assim, na minha família, porque a igreja, ela não quintal na minha casa, ainda é hoje, tem uma igreja. Eu me lembro que a minha mãe, minha mãe sempre foi um exemplo, então ela sempre honrou muito o pastor. Todos os pastores, de onde ela veio, minha mãe, ela honrava. Minha mãe, ela fazia, minha mãe e meu pai tinha isso. Eu me lembro que às vezes em casa não tinha carne, nós não tínhamos carne. Meu pai dava um jeito, meu pai comprava um bife. Meu pai comprava um bife de fígado para fazer com o pastor, que a gente não tinha. Falava assim, isso aqui é o melhor. A minha mãe fazia, eu me lembro que ela fazia aquele bife de fígado com coisa. Então, meu pai, aí tinha a irmã Neuza, que ela preparava o suco. Meu pastor estava lá em oração. E havia uma preocupação de alimentar. A gente ficava olhando e a gente ficava alegre. Às vezes a gente não tinha um arroz e feijão novo. Mas nós fomos ensinados a honrar. Então, minha mãe e meu pai faziam um prato do pastor. E ela arrumava os tomates assim. E ela dava a honra. Então, nós crescemos assim. Hoje, infelizmente, eu vejo que é de Deus. Hoje as pessoas, nós estamos vivendo uma geração complicada, que a palavra de Deus ela é viva. Nós temos que honrar pessoas que se dão prova de Deus. Olha só, vou usar o Diácono Carlos aqui, Diácono Juliano, como exemplo. Essa semana toda foi de oração, não tinha escala. Quando chegava aqui, eles já estavam aqui com a igreja aberta, tudo funcionando. Por quê? Eu não me preocupo. Agora, quando ele me ligou, ele falou assim: pastor, Juliano está com crise de alergia, a gente não vai poder estar. Para ele, tem que ir mais cedo. Estou falando isso aí porque é um fato. É uma característica dele, estar aqui, chegar cedo, fazer tudo, não precisa falar, eles já estão fazendo. Então isso eu posso fazer, você pode fazer, cada um de nós aqui pode fazer. Nós podemos somar, nós podemos cooperar, podemos botar no ombro e carregar a arca juntos. Claro, há pessoas que estão em outros ministérios, estão fazendo também, pode contar. Eu tenho certeza aqui que a liderança do louvor, olha, ela já sabe quem vai estar, já sabe quem pode contar, porque são pessoas fiéis que estão sempre aqui, não faltam, não erram, não tem, entendeu? Até para participar do ministério do outro tem que ser assim.
para participar do ministério, tem que ser assim, pessoas que se põem, estão sempre ali, cooperam. Pastor, eu também quero fazer. Então vem, irmão, vambora. Tem lugar para você, tem vaga. No reino de Deus tem alguma coisa tem para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Na Marinha tem uma frase assim: sempre haverá muito para fazer. Não é verdade? Nunca vai ter, nunca vai chegar um ponto assim, não tem nada para fazer. Não, sempre tem algo para fazer. Sempre haverá. Mas isso aí, mas vou te falar, mas isso aí é gerado no Espírito Santo. Essa disposição de você. Mas tem coisas que não é o Espírito Santo, é a gente que tem que fazer. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Constante, contínuo, está sempre, mas é a pessoa. E até o Espírito Santo, ele vai agir, ou melhor, ele vai reagir à sua ação. Se você não corresponde, o Espírito Santo vai ficar insistindo com você. Foi não? Tem como aumentar um pouquinho o microfone? As pessoas acham que porque o diácono, ele é diácono, ele vai ter que fazer plano porque o diácono tem que fazer. O cargo é só uma hierarquia da igreja para poder manter a ordem. Mas o irmão chegou, ele pode, se não tem água, ele pode botar água. Sim. Se não tem, se está sujo, ele pode limpar onde estiver. Mas não vou limpar, porque isso aí é do diácono que tem que fazer. É do obreiro que tem que ficar na porta. Não, o irmão chegou no meio obreiro, ele tem que ficar na porta. Porque o cargo é só para chamar na casa do Senhor. Se você tem a casa do Senhor como eu tenho na minha mente assim, a Verônica não conhece, eu gosto de limpar a igreja. Eu gosto de limpar a igreja. Eu estou sozinha, eu converso com Deus. Eu fico triste hoje em dia porque eu não posso mais limpar. Eu falo isso para a Verônica. Porque todo o tempo sempre tem a igreja. Porque eu acho que a casa do Senhor tem que ser como a nossa casa. Então, se nossa casa tem ordem para tudo, a casa do Senhor tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Então, é um querendo ser mais que o outro. Se eu estou na cozinha, eu estou falando isso porque eu vivi isso na minha igreja. Se eu estou na cozinha, eu não quero que ninguém entre na cozinha, porque... Não, irmã, me ajuda na cozinha. Hoje é você, amanhã um outro revezamento. Não, é uma panelinha que tem que ser só duas, e aquelas duas não deixam ninguém entrar. Então, isso impacta um pouco a obra do Senhor. Quando a pessoa tira isso da mente, que não sou eu que estou ali, a obra do Senhor, todo mundo tem que ter um revezamento, todo mundo trabalha. Muitas das vezes tem gente que não trabalha por isso, porque se estão na cozinha só eu, ninguém entra, não pode entrar. Nós tivemos isso na igreja, porque a menina só ela. Quando ela saiu, todo mundo ficou, como vai ser? Gente, está maravilhoso. A gente reveza, vai para a cozinha, como o pai deixa a cozinha limpa. Às vezes é melhor, né? Pensou que não ia acontecer. Aí tivemos o culto das mulheres, sabe o que o pastor falou, pastor Marcos? Eu me alegro porque agora tem ordem na casa, tem alegria. Então, às vezes, a pessoa está pensando que não está impactando na obra do Senhor. Mas ela não crítica, falando demais. Eu sou uma pessoa que eu não costumo falar. Eu aceito, estava falando isso hoje, né? Eu aceito a decisão do meu pastor. Embora às vezes eu não concordo, mas eu aceito. A visão dele espiritual está melhor do que a minha. Deus está falando com ele. Fala comigo? Sim, mas naquele momento. Eu dei exemplo até na pesquisa do louvor. Por mim eu não odiaria, mas a minha missionária falou, Penha, está acontecendo algumas coisas, eu acho que Deus está, então não vamos adiar. Vamos adiar. Eu sou ali, vamos adiar. Obedecer a vossos pastores, né? Porque eles velam para os pastores. Quando tem obediência, tudo está fluxo. Então eu sempre falo com o gente, se obedecer, mesmo você não gostando, não querendo, mas se você obedecer, vai para uma fase hora. Espírito Santo, toca no meu pastor, toca no meu pastor. O problema é falar. E o que eu tenho para falar, eu não falo com o irmão. Eu peço que eu me deixe com o meu pastor e minha pastora. Excelente. Quando eu chego na casa dele, meu pastor é meu amigo. Eu não murmuro, eu não reclamo com o irmão, eu vou falar com o pastor. E eu chamava Agnes e Michele, mas quando eu ia na casa dele, pastor Agnes, pastor Michele, eu preciso de fazer as coisas. Ó, não está me agradando isso. E meu pastor sempre falava, se todo mundo fosse igual a Penha, igual a Érica, eu não teria problema. Porque eu não vou falar com o irmão, eu vou falar com o pastor.
Entendeu? Assim, justiça, é o certo, é o que é isso. E ele falava, bem, eu até entendo a sua posição, mas a minha opinião é essa. Eu falei, pastor, eu aceito, mas pra mim é isso, isso e isso. Qual é o correto dele? O que é justo? O que é certo? Eu não concordo, eu vou falar com o meu pastor. Ou com o O que é líder. carnal? O que é carnal? O que é pecado? Eu não concordo, eu vou disseminar. E meu pastor falava o seguinte, eu tenho assim, meu pastor ele não é perfeito. O que me leva a minha igreja, e eu não vou falar com meu pastor, se ele for mentiroso, Só um minutinho, gente. Vamos falar de cada vez. se meu pastor for muito mentiroso e ladrão, eu saio da igreja. Agora, errar como ser humano, gente, ele é ser humano. Todo mundo é. Vamos ser. Porque, tipo assim, a questão É muito importante porque Irmão, vamos falar um de cada vez, por favor. Tem um monte de conversa paralela. Aí acaba assim, ó, o irmão está sendo tratado um assunto aqui, outro ali, então levanta a mão, se quiser falar, levanta a mão. Vou dar oportunidade para todo mundo falar, tá bom? Fala. é de Deus, por quê? Porque, assim, quando eu não concordo, o que é correto? Eu não concordo. Estou vendo uma coisa errada, então eu vou procurar o meu líder. Se eu tenho respeito e eu tenho amor e consideração para o meu pastor, eu vou até o meu pastor, eu vou conversar com o meu pastor, eu vou ali no ali. Está sendo esclarecido. Agora, quando eu É o não correto. tenho, isso é a justiça de Deus, certo? Certo, é isso. Nós estamos começando. O que é certo? É eu fazer o certo. O que é justo? Eu fazer o que a Bíblia está dizendo. Então eu tenho que procurar a pessoa certa. Agora, quando eu sou carnal, quando eu não tenho o Espírito Santo de Deus, quando eu posso orar, irmãos, eu posso orar, eu posso subir montes, eu posso jejuar, eu posso tomar ceia, eu posso dar dízimo, mas se eu não fizer o que a Bíblia diz, se eu não estiver enquadrado aqui, eu não sou crente. Hoje, essa semana, eu aprendi com esse pastor. Se você fala mal do seu pastor da tua igreja, tu não é digno de botar o pé lá, quanto mais no céu. Porque a Bíblia fala sobre questão de murmuração e falar mal. Tem gente que tem a língua afiada, principalmente falar mal do pastor. Falar mal do pastor é um perigo muito grande, porque sobre a vida dele está a autoridade dele. Eu sempre falo isso em casa, eu não falo nunca, Deus sempre fala isso. Deus sempre, você é meu esposo, então eu estou colocando aqui que uma vez, no congresso de varões, eu falei isso aqui de manhã. E Deus falou através do profeta aqui, do varão que pregou aqui, a mesma coisa que eu falei de manhã. Então o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesse lugar, porque quando Deus ele traz um assunto, ele vai falar. Isso é gravíssimo, eu falar mal do meu irmão, principalmente falar mal da minha liderança. A pessoa, ela se encolhe, ela não se envolve. Isso é carnal. Deus, ele não opera nessas coisas. Deus tem que saber o quê? O que Deus tem para mim? Se eu estou fazendo parte de um ministério, de uma igreja, então a questão é o seguinte, eu não estou bem lá. Às vezes a pessoa, ela está lá por obrigação, ela é obrigada. Ela está lá. Então se você está obrigado no relacionamento, seus relacionamentos, casamento não dá certo. Se você está obrigado dentro da igreja, da sua igreja, então você vai ser problema lá. Porque você nunca vai concordar com nada que está fazendo, nunca você vai se envolver com nada. Nunca você. Que Espírito Santo é esse que me salvou e eu não me envolvo com meus irmãos? Que Espírito é esse que habita em mim, que eu não tenho comunhão com meu irmão? Que Espírito Santo é esse que fala na Bíblia? Eu quero saber que Espírito Santo é esse que eu tenho que ter inimizade com meu irmão, eu não me envolvo, eu sou uma pessoa que eu fico no meu cantinho, eu não me envolvo, eu falo mal. Que Espírito de Deus é esse? O Espírito Santo, ele é excelente. Ele gera, o Espírito Santo, ele gera vida. Ele gera algo de bom. Você percebe, ele tem fruto. Então, hoje é um dia para a gente se preocupar. Por quê? Porque se eu não estou fazendo isso, eu não faço parte. Se eu não gero, se eu não coopero. Existe a maneira correta de agir e o Espírito Santo sempre vai agir da maneira correta. Né? Então, se alguém está insatisfeito com alguma coisa, não deve procurar outro irmão para passar a sua insatisfação, ou para murmurar, ou para reclamar de alguma coisa. Procure o seu líder e converse com ele, como a irmã falou, como o pastor está falando. Agende um momento para você parar com o seu pastor, com o seu líder de departamento, né, para você conversar, para falar. Pastor, eu acho que
aquele pote amarelo não deve ficar em cima do corpo, fica feio. Essa é a atitude correta. Ao invés de olhar para o mundo lá e falar assim, coisa horrível, coisa ridícula, tá vendo? Não se toca, olha só, nosso amarelo na ponta ali, não sei o que e tal. É totalmente diferente a forma de você tratar o problema, de você se comportar. Então, o seu líder é humano, ele pode cometer erros, pode cometer falhas, só não pode cometer pecado, mas ele pode errar. Então, a ação correta, justa, é que você procure liderança. Por que Paulo está falando de Alexandre Latoeiro? Porque ele resistiu à pregação do Evangelho, ele fez tudo para trabalhar, ele fez tudo, reclamando, fazendo panelinha na igreja, levantando contra o apóstolo. Então, isso traz um peso, uma melancolia, uma tristeza no coração do apóstolo Paulo. Aqui, em contrapartida, ele se alegra porque havia a cooperação dos filipenses desde o primeiro dia até agora. Eram pessoas agradáveis de trabalhar, porque elas cooperavam, elas faziam, elas trabalhavam. Não havia murmuração e reclamação, havia trabalho, havia ombro a ombro, cooperação. Alguém opera, você opera junto. Então nós precisamos aprender isso, precisamos levar. E a Bíblia, ela traz sentimentos humanos, ela traz expressões humanas, ela traz aquilo que é humano. A Bíblia não é só um livro de Deus, ela também é um livro de homens. E agora, tudo isso que foi registrado por inspiração do Espírito Santo. Há um propósito, há um motivo pelo qual essas palavras estão aqui, porque o homem precisa ser tratado, precisa ser curado, e a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Se o Espírito Santo vai mudar o pecador, vai fazê-lo por meio da sua palavra. Então, a igreja precisa estudar a palavra, a igreja precisa entender a vontade de Deus, saber a vontade do Senhor e praticá-la. Próximo slide, por favor. A Bíblia é uma expressão da cultura humana, né? Então, como um livro basicamente semita, a Bíblia está recheada de expressões práticas da cultura hebraica. A forma comum de cumprimentar com um beijo, ósculo santo, serve de exemplo. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo, recomendou Paulo. Até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era muito comum as pessoas se encontrarem e beijarem no rosto. Hoje já não está mais em moda isso, né? Hoje as pessoas não estão mais praticando isso. Acho que a maldade evoluiu, né? Cresceu, não sei. As pessoas estão mais mas não se faz mais isso. Mas na época era uma cultura. As culturas mudam, né? Eu me lembro, ainda na década de 80 não se usava mais, mas alguns mais antigos, né, usavam chapéu e guarda-chuva para a igreja. É engraçado, né, a gente falar assim, usava chapéu para a igreja. É engraçado, não é engraçado? Mas na época era o máximo, devia ser a moda, né? A década de 70, 60, 70, não sei. As pessoas, alguns crentes, alguns grupos evangélicos tinham o hábito de usar chapéu, foi? Os irmãos veteranos. Quando eu cheguei na igreja, ainda se usava colete por baixo de terra. Colete. Hoje não se usa mais, até porque, aliás, não se usa nem o terno mais, porque está um calor terrível, né? Nem gravata, né? Nem gravata. Hoje em dia, nem gravata, nem terno. Algumas igrejas são taxativas. Não, tem que usar o terno e gravata. E alguns obreiros, para você ser obreiro em algumas igrejas, você tem que usar o terno e gravata. Você nem sobe no altar, você fica excluído do grupo de obreiros. Né? Você vê como é que a cultura, né? A forma de pensar das pessoas, a maneira de tratar. Mas hoje em dia a gente vê até pregadores aí na mídia, né? Já não usa mais terno e gravata, é camisa de florzinha, tênis, sapatênis. Então olha como a cultura vai mudando. Então a Bíblia é um livro de cultura.
Não, pastor Marco a gravata e não abre mão. Gravata e não abre mão. Eu até abro mão. Há muito calor, né? Quente, né? Olha como é que muda, né? A forma de se vestir, a maneira de se comportar. Bem, e a Bíblia é um livro de expressão da cultura humana. Então você vai ver aí o ótimo santo, né? Sendo falado. Próximo. De maneira semelhante, o véu feminino era sinal de respeito pelo marido e uma manifestação da cultura humana, pois toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. A cabeça da mulher é o marido que fala, né? Então, se não usar o véu, vós estáis envergonhando vossos maridos. Não estáis de véu. Então, eram culturas da época, às vezes, até da região onde essa pessoa estava. Então, não são mandamentos, se você não fizer, você estará pecando, não é isso. São transculturações, né? São culturas diversas. Então, a Bíblia é um livro de várias culturas, por isso a necessidade de se estudar as culturas, né? O contexto histórico, cultural de cada livro, de cada palavra falada. Você não pode pegar ao pé da letra, né? E interpretar como se fosse uma regra. Existem pessoas que fazem isso, mas é ignorância, né? Hermenêutica, né? Não interpretam corretamente o texto. Então a gente precisa entender isso aí. A Bíblia é uma expressão também da cultura humana. E como nós falamos, o Espírito Santo não anulou a cultura. Ele não anulou a mente dessas pessoas, a cultura deles, não usou eles dentro de suas respectivas culturas. Próximo. Várias outras práticas do Oriente Próximo são apresentadas nas Sagradas Escrituras, inclusive o lavar os pés ao entrar numa casa. Por que faziam isso? Não haviam sapatos fechados como temos hoje, as estradas eram empoeiradas. Então, um camarada, quando chegar na casa do outro, tirava a alpaca, tinha as listas certinhas de poeira, e da poeira e o pé que estava coberto. Aí, para não levar poeira para dentro da casa do amigo, né, ele lavava, era educação, né? Era receber bem. Quando a pessoa chegava, tirar as alpacas e lavar os pés do visitante, né? Não tinha como, porque era tudo aberto. Era aberto e o suor encoberto pela poeira. A poeira grudava no suor, ficava aquela, né? Não tinha asfalto, né? É a terra de chão. Quando tinha um gramadinho, pensa. Sacudida a poeira dos pés como sinal de condenação. O reclinar-se, se não sentar-se às refeições, João inclinou a cabeça, mas ele não estava sendo pelo seu corpo. Era cultural. Amém? As mesas, elas eram bem baixinhas, não era como mesa de hoje, como sentada. As mesas eram baixinhas, às vezes você sentava no chão, ou tinham almofadas, ou um pequeno que você sentava. Você praticamente deitava na mesa. Você praticamente deitava. Ou sentava, e era como sentar no degrau da escada. A mesa aqui, hein? Tal. Hoje a mesa é mais ou menos o quê? Da altura desse. Um pouquinho mais baixo, né? Um pouquinho mais baixo. Você senta e fica, né? Mas as mesas comumente eram menores. As pessoas sentavam praticamente quase que estivessem sentando no chão. Ou deitavam ao longo da mesa para comer. Então eram culturas que são estranhas para a gente. A gente não tem esse tipo de móvel, a gente não tem esse tipo de costume. A pessoa chega na sua casa, você não vem com uma bacia, uma toalha para lavar o pé dela. Isso é coisa do passado, né? Então a gente precisa entender isso aí.
algumas pessoas entram e, não tira o sapato não. E há outras pessoas, caramba, fulano entrou com boot dentro da minha casa, sujou o tapete de lama. Meu Deus, tem misericórdia, me dá a roupa, mas sem irmãos, que susto. Então, há pessoas e pessoas. E olha que a gente está aqui falando de uma mesma época, mas o comportamento de uma pessoa é diferente do outro. Só lá na Zona Sul, tudo asfaltadinho, não tem poeira, tudo limpinho e anda de sapato, vai pro quarto, anda de sapato o dia todo dentro de casa, vai na rua, volta de sapato. Mas aqui, se você fazer isso, agora eu não acho higiênico, porque na rua tem cachorro, a pessoa gosta de ir na rua, Eu não acho higiênico isso das pessoas. Eu acho higiênico tirar o sapato. Eu acho higiênico tirar o sapato. Mas aí a gente está vendo, numa mesma época existem culturas de comportamento diferentes. Imagine trazer isso para os nossos dias de hoje. Pois não. Essa aula está sendo muito boa. Ah, tá. Olha, nós estou sentindo aqui, tá, uma confirmação. Por quê? Pastor Mário, esse utilidade de sapato. Olha, ele vai em algum lugar, ele não aceita tirar nem o chinelo nem o sapato. Depois que acabar de limpar a casa, Então, irmão, foi uma confirmação essa manhã. É porque não é ele que limpa. Vocês se entendem por aí. Vou entrar nesse texto. Vamos lá, gente. Então, sacudir a poeira dos pés como sinal de condenação e reclinar-se de refeições, não sentar. Você resolve lá isso aí. Vamos lá. Mesmo que muitos elementos da Bíblia tenham vindo por revelação direta de Deus, como por exemplo os 10 mandamentos, e as mensagens dos profetas, algumas vezes Deus também se revela de forma indireta. Como toda verdade é verdade de Deus, às vezes o autor bíblico também descobria a verdade de Deus em fontes humanas. O que acontece? Moisés sobe o monte. Moisés subiu. Chegou lá, escreve aí. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Escreve aí. Foi Deus que criou. Mas Deus chegou diretamente na primeira vez. Na segunda vez, que Moisés tinha quebrado as tábuas, agora você escreve. Mas foi ditado diretamente pelo Senhor. Alguns profetas receberam a instrução de dizer, palavra por palavra que eu te disser, escreve. Cuidado para você não esquecer de nenhum. Em outros momentos, houve a inspiração, por exemplo, da coleta de dados. O livro de Gênesis, por exemplo, é uma coletânea de vários pequenos livros da época que foram reunidos para formar o livro de Gênesis. Mas foi um trabalho compilado por Moisés, mas inspirado pelo Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, por exemplo, ele mais pesquisou, ele entrevistou pessoas, ele fez um apanhado, como faz um jornalista, de dados e reuniu e agrupou e escreveu o Evangelho de Lucas. Por isso ele deu um tratado, teófilo, porque ele fez realmente um trabalho de pesquisa de campo. E ele entrevistou pessoas, e ele procurou saber, porque Lucas não era um dos 12 apóstolos. Mas ele, indiretamente, ele foi coletando dados e escreveu o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas deixa a desejar em alguma coisa ao Mateus, Marcos e João? Não. Se bobear, ele é mais completo até em detalhes do que o Evangelho de Mateus. Por exemplo, são visões diferentes, formas diferentes, mas que Deus usou para compilar ali, para formar o livro da Bíblia. Pode passar? O Antigo Testamento normalmente utilizava escritos não canônicos como fonte para as suas informações, como o livro do Reto, o livro das guerras do Senhor, são exemplos. As crônicas de Samuel, vidente, o profeta Natan, de Gade, vidente, também podem se encaixar nessa categoria. Então, algumas citações de outros livros foram colocados na Bíblia,
mas inspirados pelo Espírito Santo. Tudo que está registrado na Bíblia hoje é inspiração divina, mas não que seja uma palavra direta de Deus. Às vezes coletaram informações de outras fontes e colocaram para compor a Bíblia. Pode passar. O Novo Testamento acredita-se que Lucas tenha acesso, tenha tido acesso a fontes escritas que lhe estavam disponíveis. Então Paulo citou poetas não cristãos em 3 ocasiões. Judas citou material de fontes não canônicas, como o livro da Ascensão de Moisés e o livro de Enoque. Esses livros são apócrifos, são pseudo-epígrafos, não são livros inspirados. Algumas partes dele foram coletadas e colocadas na Bíblia por esses escritores. Então, a totalidade deles não é inspirada, mas algumas partes sim. Próximo. Entretanto, essas citações não sancionam a veracidade de toda a obra mencionada, mas somente do que é apanhado pelo autor. Então, o fato de ter registrado algumas partes dessas obras não diz que essas obras são inspiradas, mas essas partes que foram coletadas são inspiradas. Amém? Obviamente, em última instância, toda a verdade vem de Deus, independente de qual possa ser a sua fonte imediata. Então, tudo que foi escrito foi inspirado, quer diretamente palavra ditada por Deus, quer uma coletânea de fatos, quer retirado de outros escritos, quer, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo, mas compilado pelo homem. Então a Bíblia não apresenta erro. Existe uma característica humana que a Bíblia não tem: os erros. A Bíblia é inerrante, ela não erra. O texto original não contém erros. A lógica da inerrância é muito direta. Deus não pode errar. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia não pode errar. Amém? Olha a lógica sendo aplicada. Então, se Deus não erra, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, logo, a Bíblia não erra, que é a palavra de Deus. Em diversas ocasiões, Jesus utilizou a expressão "está escrito". Por quê? A autoridade divina da Bíblia. Qual é a autoridade final nessa discussão? A Bíblia. Mas o irmão, a irmã, mas ele, foi ela, foi fulano. Qual é a conclusão final? O que a Bíblia diz a respeito disso? Vocês estão escutando. A Bíblia sempre vai ser a palavra final nas questões, porque é ela que tem a autoridade divina, a autoridade de Deus. Então, ele passou a seguinte instrução: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus chegou até mesmo a apelar para as Sagradas Escrituras como fonte maior de autoridade na disputa que travou com Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Só a Ele servirás. Então, a autoridade final, a autoridade doutrinária, a autoridade do que é certo e errado está na Bíblia. Jesus disse isso. Ok? Próximo. Não cuideis de vir destruir a lei, ela é indestrutível, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio, se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então, um 5 aí no lugar do S. Então, mas dá para ler, dá para entender. Então, é porque eu tenho uma Bíblia, os versículos bíblicos eu copio e colo, para formar as aulas. Então, na essa de copiar e colar o computador, entendeu o S como 5 e botou ali. Foi eu digitando. Os versículos já estão na Bíblia, eu prefiro até copiar para ter ele. Mas vocês entenderam. Então, a lei, ela é indestrutível. O próprio Senhor Jesus não veio destruir, veio cumprir. Então, muitas pessoas tentaram, no decorrer da história, destruir a Bíblia. E agora tem um grupo de políticos aí, que estão criando leis para a destruição ou anulação
ou retirada da sociedade da Bíblia, mas não vão conseguir tirar a Bíblia do coração da igreja, não vão conseguir tirar a Bíblia do coração dos cristãos, porque o Espírito Santo gravou já na nossa alma, aleluia, essa palavra que é verdadeira, que é sincera, que é a maior expressão da verdade de Deus sobre a face dessa terra. Podem tirar a Bíblia das escolas, podem tirar a Bíblia dos hospitais, podem tirar a Bíblia da Câmara, do Senado, da política, mas não podem tirar a Bíblia de dentro do cristão. É impossível. Não tem como. Então eu vou matar o cristão, mata o cristão, porque não tem como. Eu vou prender o cristão, então prende, porque não tem como tirar a Bíblia de dentro do salmo. Tem um hino antigo que a gente cantava dizendo: sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Eita, esta palavra. Gostosinho de cantar, né? Da época da diaconisa Mara. Não tem como tirar a Bíblia de dentro da gente. Não tem como. O Espírito de Deus habita em você. A palavra viva de Deus habita em você. Pode bater. Pode proibir. Não vão conseguir tirar a Bíblia. Não vão conseguir destruir a Bíblia. Porque a Bíblia, o livro, podem tirar. Mas a palavra que está dentro da gente, enraizada pelo Espírito de Deus, não tem como. Nem marcando. Porque nós somos eternos. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é viva. Essa palavra é eterna. Não tem como tirar a palavra da igreja. A Bíblia é exaltada acima de todas as instituições humanas. Jesus disse aos líderes judeus: ó Deus, ô Egito, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Então, a Bíblia tem uma primazia, né? Acima das tradições humanas. Se vai usar chapéu, se não vai. Se vai usar gravata ou não vai. Se vai usar isso ou não vai. A Bíblia está acima das tradições humanas. Amém? Glória a Deus. Então eu posso vestir o que eu quiser. Não. A Bíblia condena a sensualidade, a exposição do corpo. A Bíblia proíbe isso. É pecado. Então a Bíblia é acima das tradições. Mas ela deve ser respeitada em todos os seus ensinamentos. Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a gente não conhece o que a Bíblia diz, a gente começa a falar bobeira, começa a inventar um monte de coisa, né? Jesus também orou ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em suma, a Bíblia é completamente verdadeira, sem nenhum erro. Se algum erro houver na Bíblia, não é na Bíblia, é porque você não está interpretando corretamente, né? Muito bem. Gente, vamos ficar por aqui. Jesus instituiu a confiabilidade histórica da Bíblia, né? Porque ele disse que Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Então ele disse: olha, está escrito lá, é a palavra de Deus, eu assino embaixo. Então Jesus vai confirmando ali a sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Encerramos aqui, né? Vamos ter agora um ensaio, né, da Ministério de Louvor.